paz do Senhor, meus irmãos. Meu nome é Rudinelli Teodoro. É um prazer poder estar falando contigo para poder passar aquilo que Deus tem ministrado ao meu coração e espero que possa ser bênção para a tua vida também. Eu costumo dizer que eu tive um grande problema na minha vida. E esse grande problema começou quando eu comecei a ler a Bíblia, quando eu comecei, me deparei diante do texto sagrado, e aí então alguns problemas começaram a acontecer na minha vida, porque eu tinha recebido alguns ensinamentos, tinha recebido algumas instruções acerca de muitas coisas, acerca de alguns costumes, mas quando eu me deparei com a Bíblia, eu me vi confrontado com alguns dos meus ensinamentos que eu tinha recebido. Agradeço a Deus porque Deus fala conosco, não só comigo, mas fala com você também, através da Bíblia. Então, todo aquele coração que se coloca diante de Deus, ele fala conosco através da palavra dele. E nesses dias, nós estamos comemorando a Páscoa, e a Páscoa em si foi um desses assuntos, foi um desses questionamentos que veio à minha mente, porque por tradição eu recebi um ensinamento. Só que quando eu deparei com o texto bíblico, com o texto sagrado, eu me vi num dilema. O que eu faria agora? O que eu ia fazer? Ou eu iria acreditar naquilo que passaram para mim como tradição, ou agora estava com o texto bíblico nas minhas mãos, ou eu iria acreditar no texto bíblico. E para mim, então, foi um grande dilema, mas eu aprendi que a Bíblia ela é palavra final em todos os assuntos. A Bíblia é inerrante, ela não erra. E então, chegou o momento onde eu tinha que ficar com a minha tradição, que eu tinha aprendido, ou eu tinha que escolher agora a tradição que a Bíblia apresentava para alguns assuntos. E um desses assuntos foi a Páscoa, porque a Páscoa ela se deu, logo no início da Bíblia, no início escrito da Bíblia, é claro, que a história da Bíblia é muito antes do escrito da Bíblia, mas a Páscoa se deu lá na saída do povo do Egito. E quando eu li o texto sagrado, eu falei, existe alguma coisa errada naquilo que me ensinaram. No livro de Êxodo, no capítulo 12, Moisés ele fala a primeira vez sobre a Páscoa. O que seria a Páscoa, como seria celebrado a Páscoa, quais seriam os alimentos que existiriam ali naquele ritual da Páscoa. Então, quando eu me deparei com o texto onde eu vi Moisés descrevendo tudo aquilo que ia acontecer naquele dia, porque era a última praga que Deus estava permitindo vir sobre o Egito, era o último momento ali, onde a partir daquele momento em diante, Deus, Faraó, ia liberar o povo, Deus ia tirar o povo de sobre o domínio de Faraó, de sobre a escravidão do Egito, e então Deus envia aquela última praga, e é a Páscoa que a Bíblia fala. O texto é muito rico em detalhes de como deveria celebrar a Páscoa. E a tradição que eu recebi antes de começar a ler a Bíblia, falava de coelhos, falava de ovo de chocolates. E eu não vou entrar nesse mérito, porque é só você procurar um pouquinho na internet que você vai ver de onde surgiu essa tradição de coelho de Páscoa, essa tradição de ovos de Páscoa, Mas hoje eu quero falar exatamente sobre a Páscoa bíblica, aquilo que a Bíblia fala sobre a Páscoa. E Moisés, então, ele começa o texto escrevendo, em Êxodo, no capítulo 2, ele começa escrevendo assim, Êxodo capítulo 12,
né? Vou começar a ler do versículo 3 em diante, onde Moisés, a Bíblia diz assim: falai a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo, no 10º dia deste mês, tomará cada homem para si um cordeiro. Olha só, o primeiro elemento que Moisés fala para as pessoas separarem era um cordeiro. E se a família for muito pequena para um cordeiro, que ele e seu vizinho mais próximo o tomem segundo o número de almas. Cada homem, conforme o seu comer, fará a conta para o cordeiro. O que Moisés estava dizendo? Olha, se uma família for muito pequena, faz o seguinte, junta 2 famílias e tomam apenas um cordeiro. O vosso cordeiro será sem defeito. Moisés, ele declara que esse cordeiro, esse animalzinho a ser tomado, ele tinha que ser sem defeito. Um macho de 1 ano, ele tinha que ser macho, sem defeito e de 1 ano de idade. Vós o tomareis das ovelhas ou das cabras. Então é específico, Moisés está dizendo que deveria se tomar aquele animalzinho de 1 ano, sem defeito, deveria ser um macho, mas tudo na Bíblia tem um simbolismo, é claro. Né? No Antigo Testamento, ele é cheio, ele é rico de simbolismo, e principalmente o simbolismo que se cumpre no Novo Testamento. Por que Moisés então manda separar um cordeiro macho sem defeito? Sabemos que quando a Bíblia fala sobre o cordeiro que ia ser sacrificado, todo esse simbolismo do Antigo Testamento aponta para Cristo. Cristo é o cordeiro que ia ser sacrificado. É por isso que Moisés descreve o cordeiro que ele tinha que ser macho, de 1 ano e sem defeito algum. Por quê? Porque Cristo não teve defeito nenhum. Cristo, ele foi o Cordeiro de Deus para redimir a humanidade do seu pecado. E guardareis até o 14º dia do mês, e toda a assembleia da congregação de Israel o matará à tarde. Então, o que Moisés está falando? Olha, vocês vão aguardar até o 14º dia, e quando der a tarde, vocês vão matar este cordeiro. Vocês vão sacrificar este cordeiro. E aí no versículo 7 ele diz assim: e tomarão o sangue e colocarão nas 2 ombreiras e na verga da porta das casas em que o comerem. Então o que Moisés está falando? Olha, vocês vão matar este cordeiro e vocês vão pegar o sangue desse cordeiro e vão passar pelas vergas, pelos umbrais da porta, pelas vergas da porta, o sangue desse cordeiro. Na casa que vocês comerem, que vocês matarem, vocês vão pegar esse cordeiro e vão pegar o sangue dele e passar sobre os umbrais das portas. E comerão a carne naquela noite, assada no fogo. Olha só, o primeiro alimento que Moisés fala para eles comerem é carne assada, gente. A carne do cordeiro assada no fogo. Vocês vão pegar aquele cordeiro, vocês vão matar o cordeiro. Vocês vão pegar o sangue do cordeiro, vão passar nos umbrais das portas, nas vergas das portas. E a carne, vocês vão assar a carne e vão comer a carne. Né? Aqui, se fosse nos nossos dias, o povo foi um churrasco daquele cordeiro. Então Moisés ele diz, olha, e comerão a carne, e tomarão o sangue e colocarão nas 2 ombreiras e na verga da porta das casas em que o comerem. E comerão a carne naquela noite, assada no fogo, e pão sem fermento. Agora Moisés, então, ele inclui outro elemento nessa ceia a qual eles iam estar realizando. Primeiro é a carne do cordeiro. Depois agora é o pão sem fermento. E nós sabemos que o pão sem fermento, ele simboliza a pessoa de Cristo que não conheceria o pecado. Cristo, ele passou sobre a face da terra e não conheceu o pecado. Por isso, ele pôde morrer por nós. Porque o sacrifício diante de Deus tinha que ser de um cordeiro sem mancha, sem mácula. Tinha que ser de um cordeiro puro. Por isso Cristo
pôde ser o nosso Cordeiro Pascual, aquele que ia morrer em nosso lugar. A Bíblia diz, Moisés também, ele está falando que além do cordeiro, além do pão sem fermento, naquela noite também eles deveriam beber ervas amargas. É interessante, né, essas coisas que a Bíblia traz. Poxa, na ceia de Páscoa, porque a Páscoa significa passagem, na ceia da noite da libertação, Deus determina então que o povo coma cordeiro, que o povo coma pão sem fermento e que o povo beba ervas amargas. Né? O simbolismo das ervas amargas na Bíblia, tudo aponta para Jesus, tudo se cumpre em Cristo. Quando a Bíblia fala de ervas amargas, ela está falando do ministério de Cristo, que não ia ser um ministério fácil, muito pelo contrário, ia ser muito dolorido. Né? A erva amarga na sua boca, ela tem um sabor muito ruim, mas quando ela desce para o seu intestino, ela faz muito bem. Né? O sacrifício de Cristo, ele não ia ser fácil, a obra de Cristo na face da terra não ia ser fácil, mas o final dela ia gerar algo muito bom para a humanidade. Então, estes foram os elementos que Moisés descreveu, a qual Deus ordenou para que ele descrevesse naquela noite, a qual o povo tinha que comer. Então, eu ao ver esses questionamentos na Bíblia, eu deparei com aquilo que eu tinha aprendido. E então agora bateu-se aquele questionamento. Eu fico com a Bíblia ou fico com a tradição que me ensinaram? Né? E o texto continua, né? O texto não para por aqui. Mas eu queria frisar bem claro que estes eram os elementos da Páscoa. Estes eram os elementos da Páscoa a qual Deus determinou e Moisés escreveu no livro de Êxodo, a qual eram os elementos da Páscoa. Ah, pastor Rudinelli, mas isso era lá no Antigo Testamento, isso era lá na época de Moisés. Não, queridos, eu posso te garantir que isso não era lá na época de Moisés. A Bíblia em Lucas, no capítulo 22, nós vamos ver o que a Bíblia fala lá em Lucas, no capítulo 22, que é o momento da ceia, o momento em que Jesus ele reuniu com os seus discípulos para celebrar a Páscoa, Lucas capítulo 22, no versículo 14. Eu vou ler aqui para nós entendermos, porque as pessoas podem simplesmente questionar, não, mas isso era no Antigo Testamento. No Novo Testamento, não. No Novo Testamento fala assim. Jesus, então, no Novo Testamento, próximo da morte dele, Jesus morreu na sexta-feira. Na quinta-feira, à noite, ele se reúne para celebrar a Páscoa com os discípulos. Ele se reúne com os 12, até Judas estava com eles. Ele se reúne com os 12 para celebrar a Páscoa com os discípulos. Agora eu te pergunto, quais eram os elementos que tinham naquela ceia que o próprio Jesus estava fazendo? Quais eram os elementos que tinham ali, né, chamado, né, o mundo conhece como Santa Ceia? Quais eram os elementos que tinham ali naquela ceia? Posso te garantir que não tinha coelho da Páscoa e não tinha ovo de chocolate. Vamos ver aqui o que a Bíblia está dizendo. O ensinamento da Bíblia confrontou a minha vida. O ensinamento da Bíblia confrontou aquilo que tinham me ensinado. Então, obedecer ou não obedecer a Bíblia? Eis a questão. Né? Entre o ensinamento da Bíblia e o ensinamento que te passam, qual você vai escolher? Lucas, no capítulo 22, no versículo 14, a Bíblia diz assim: é chegada a hora, pôs-se à mesa e os 12 apóstolos com ele. Então, chegado qual hora? A hora de qual Jesus ia ceiar com seus discípulos, o seu último momento que ele ia estar com seus discípulos, a última ceia que ele ia participar com seus discípulos. Então, é chegada a hora. E Jesus disse assim, e ele disse-lhes: quão imensamente desejei comer convosco esta Páscoa, antes que eu sofra. Então, Jesus ele desejou comer com as pessoas a Páscoa.
porque eu vos digo que não mais comereis dela até que se cumpra no reino de Deus. E ele, tomando o cálice, tendo dado graças, disse: tomai-o e dividi-o entre vós. Porque eu vos digo que não mais bebereis do fruto da vide até que venha o reino de Deus. Então, qual é o primeiro, de acordo com os escritos de Lucas, do Dr. Lucas, qual é o primeiro elemento que aparece nessa ceia? Um cálice de vinho. Ah, mas cadê o sangue do cordeiro? Que estava lá em Êxodo, está aqui agora, representado num cálice de vinho. Porque, de acordo com a Bíblia, o cálice representa o sangue de Jesus Cristo. Aquele mesmo sangue do Antigo Testamento que foi colocado sobre as vergas das portas, agora está representado aqui em um cálice de vinho. E no versículo 19 ele diz assim: e tomando o pão e tendo dado graças, partiu-o, dizendo-lhe: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Então, aquele pão sem fermento que estava lá no Antigo Testamento está aqui na ceia também. Está aqui na ceia que Jesus Cristo está fazendo com os seus discípulos. O pão sem fermento. Só que Cristo agora, ele pega esse pão e reparte o pão entre os discípulos. E cada um tira um pedaço desse pão. E cada um rasga esse pão. E aí Jesus disse assim: isto é o meu corpo que é dado por vós. Então, o pão agora sem fermento, representando o ministério de Cristo sem pecado, a vida de Cristo sem pecado, também agora representa o corpo dele, que está sendo rasgado por nós, pela nossa vida, por causa dos nossos pecados. Então, Lucas apresenta dois elementos: o vinho e o pão. Semelhantemente, tamanho tomou o cálice, e todo o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Cristo agora ele fala para nós fazermos isso, o pão e o vinho em memória dele, para lembrarmos dele. E ele estava celebrando o que ali? A Páscoa. Então, os elementos que o próprio Cristo usou na ceia da Páscoa que ele celebrou, estavam lá na ceia da Páscoa que Moisés celebrou. Ah, mas lá não tinha carne. Aqui no Cristo, cadê o churrasco? Cadê o cordeiro? Sabe por quê, queridos? Não tinha churrasco nem o cordeiro. Porque o próprio Cristo era o cordeiro. O próprio Senhor Jesus era aquele animal que ia ser sacrificado. Animal, entenda, quero que vocês entendam. Era aquele animalzinho que foi representado no Antigo Testamento, que foi sacrificado. Agora, o próprio Cordeiro de Deus estava ali para ser imolado, para ser sacrificado. Então, todos aqueles elementos que estavam na ceia de Moisés, na Páscoa de Moisés, agora está ali, na ceia em que Cristo está celebrando com seus discípulos. Ali está o cordeiro, ali está o sangue, ali está o pão. E agora, mas cadê as ervas amargas? Não precisava mais das ervas amargas, porque as ervas Cristo já estava sofrendo e ia sofrer mais. Cristo, então, estava cumprindo nele aquilo que foi profetizado por Moisés. Aí eu te pergunto, qual a Páscoa eu devo celebrar? Qual a Páscoa você deve celebrar? Mediante textos bíblicos. Ah, mas é tradição. Queridos, a tradição da igreja cristã tem que ser a Bíblia. Se o próprio Cristo, quando foi celebrar a Páscoa, tinha esses elementos na sua ceia, com ele simbolizando o Cordeiro Pascal, esses têm que ser os nossos símbolos. Não tem como inserir outros símbolos que não seja esse. Ah, mas e a fertilidade? Ah, não quero saber.
A Bíblia traz essas referências. A Bíblia traz aquilo que nós temos aprendido sobre essas referências. Então aí eu tive grandes questionamentos comigo mesmo. Quem eu devo obedecer? Quem eu devo seguir? Aquilo que a Bíblia ensina, o Cordeiro Pascal, no momento da ceia, estava ali celebrando a Páscoa, o próprio Cordeiro estava ali, apresentando agora um elemento novo, que era o vinho como símbolo do seu sangue, e o pão como símbolo da sua carne. E agora, diante desses argumentos, quando eu me deparei com a Bíblia, diante desses argumentos, eu tive que escolher ou ficar com a Bíblia ou ficar com aquilo que me ensinaram. E aquilo que eu falo para você hoje é o seguinte: se você se apresentar para ler a Bíblia vai confrontar muitas coisas que você aprendeu. Mas vai estar diante de você escolher ou não escolher. Não estou aqui para trazer uma doutrina nova, algo novo. Estou aqui apenas para dizer o que estava escrito ali no Antigo Testamento, lá com Moisés, e o que se cumpriu no dia da ceia de Jesus. Eu faço esse questionamento agora. Como é que nós vamos nos posicionar? Eu vou me posicionar do lado da Bíblia, porque acredito que a Bíblia é a palavra de Deus. Deus possa te abençoar, e Deus possa